Em 10 de maio de 2020, Kimberly foi correr no Parque Municipal no domingo com seu tio Henry e outros amigos. Rafael, o namorado de Kimberly, juntou-se a eles, apesar das recentes diferenças do casal. Seu tio não percebeu nada de estranho. À tarde, ela foi à casa de uma amiga e enviou uma mensagem à sua mãe, Neila, para lhe desejar um feliz Dia das Mães. À noite, pensando em pegar um táxi para casa, percebeu que o custo era muito alto e optou por chamar Rafael para buscá-la. Ele chegou por volta das 22 horas, e as câmeras de segurança registraram um momento em que Kimberly entrou em seu carro. Em seguida, dirigiram-se ao apartamento dele, sendo registrado pelas câmeras na entrada do prédio. Uma hora depois, Kimberly enviou uma mensagem de texto ao seu tio Harry para informar que estava com o Rafael. Como havia esquecido a chave, pediu para deixar a porta de sua casa aberta, pois Rafael a levaria de volta na mesma noite. Em certo momento, ela foi tomar um banho e deixou o celular perto da cama. Rafael aproveitou, desbloqueou o aparelho e começou a revisar suas mensagens. Parasse com conversas com outros rapazes, amigos e conhecidos. Os ciúmes dominaram. Então, foi até a cozinha, pegou uma arma branca e escondeu embaixo do travesseiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Contos Sombrios. Este documentário abordará o trágico caso da jovem brasileira Kimberly Mota, a linda menina que teve seu final trágico nas mãos de quem ela pensava ser seu amor. O caso de hoje nos leva ao estado do Amazonas, no Brasil. O Amazonas é um enorme estado no noroeste do Brasil, coberto quase na sua totalidade pela floresta da Amazônia. A capital, Manaus, é um porto fluvial com pontos de referência que datam do ciclo da borracha de finais do século XIX, incluindo o Teatro Amazonas, uma grande casa de ópera. A cidade marca um encontro das águas, onde o Rio Negro e o Rio Solimões se juntam para formar o Rio Amazonas. Nesse estado, encontramos o município de Manicoré, cidade natal de Kimberly. Este pequeno município de 57 mil habitantes possui vários atrativos turísticos. Entre eles, se destaca as cachoeiras do Rio Manicoré. Além disso, a cidade também é conhecida internacionalmente pela pesca esportiva do tucunaré. Nesta cidade, em 26 de fevereiro de 1998, nasceu Kimberly Karen Mota, sendo a primeira filha de Neila Pinheiro Mota. Desde a infância, mostrou um caráter encantador e amado. Além disso, possuía um sorriso que, juntamente com sua notável beleza, costumava conquistar a simpatia. Desde criança, sempre foi muito responsável e dedicada nos estudos. Concluiu o ensino médio com excelentes notas e começou o curso técnico de enfermagem, enquanto desenvolvia sua carreira como modelo. Em 2019, a perseverança de Kimberly deu fruto quando foi selecionada para participar do concurso de Miss Amazonas. Foi um primeiro passo, mas um importante, pois a vencedora representaria o estado do Amazonas no Miss Brasil. Kimberly levou a faixa de seu município, Manicoré. Embora não tenha vencido, conquistou o 6º lugar, recebido com muita alegria e orgulho por seus familiares, vizinhos e conhecidos. Esse concurso de beleza serviu como uma catapulta. A partir desse momento, as ofertas de trabalho como modelo não demorariam a aparecer. Durante essa fase, Kimberly combinou sua paixão pela indústria da moda com seus objetivos acadêmicos. Ao concluir o curso técnico de enfermagem, compreendeu claramente que sua próxima meta era tornar-se dentista. Para alcançar esse objetivo, candidatou-se a uma bolsa que lhe permitiria estudar na Faculdade Metropolitana de Manaus. O sucesso continuava ao seu lado, pois ela conseguiu a bolsa. Cheia de entusiasmo, mudou-se para essa cidade, onde foi acolhida por seu tio materno, que lhe cedeu um lugar em seu apartamento. Ao mesmo tempo, Kimberly mantinha firme intenção de se candidatar novamente ao Miss Amazonas. Devido à sua personalidade, é fácil perceber que não era algo que ela encarava levianamente. Pelo contrário, cuidava de sua alimentação, corria todas as manhãs, fiel à sua natureza lutadora, buscava ter renda extra vendendo roupas.
Boa parte do que ganhava era guardada em um cofre, pois já havia decidido que, no futuro, abriria seu próprio consultório odontológico. Como parte de sua plataforma para promover o trabalho de modelagem, era ativa nas redes sociais e atualizava suas publicações com frequência. Às vezes, compartilhava detalhes de seu cotidiano ou de sua rotina de exercícios. Expressar gratidão a seus seguidores e oferecer mensagens motivacionais também era algo comum para ela. Entre esses seguidores estava Rafael Fernandes Rodrigues, um homem de 31 anos nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 1988. Sabe-se que Rafael era filho de Milton Rodrigues, embora a identidade de sua mãe tenha permanecido em total reserva. O que é de conhecimento público é a posição acomodada da família. Em 2017, Rafael mudou-se para Manaus com o propósito de participar de um concurso no Tribunal Regional do Trabalho, como analista judicial. Na sua chegada, envolveu-se sentimentalmente com uma garota. Passados 8 meses de namoro, casou-se com aquela jovem. No entanto, muito em breve, Rafael mostrou seu pior lado para sua esposa. Ele buscava controlar cada aspecto de sua vida, e os episódios de ciúmes eram constantes. Passados 2 anos, ela pediu o divórcio. Quando Rafael começou a seguir em uma famosa rede social, era novamente um homem solteiro e, além disso, em busca de um novo relacionamento. Um dia de março de 2020, Kimberly compartilhou nessa rede social seus planos de sair com amigas e não escondeu o nome do local. Nesse momento, hipnotizado por sua beleza, ele continuava acompanhando atentamente todas as suas publicações. Por esse motivo, decidiu que era a oportunidade perfeita para conhecê-la e dirigiu-se ao local onde ela estava entretida com suas amigas. Quando o homem chegou ao local noturno, assim que a viu, Rafael foi diretamente até ela. No entanto, esse ato de coragem não deu certo, pois a jovem não correspondeu ao seu avanço. Na verdade, o rejeitou. No entanto, esse contratempo não impediu Rafael, que daria em diante continua procurando mensagens para ela na rede social. Quando finalmente concordou em fornecer seu número de telefone, suas conversas tornaram-se cada vez mais íntimas e longas. Em questão de poucas semanas, começaram a namorar. Ainda era março de 2020. Não demorou muito para que isso se transformasse em um relacionamento sério. Para impressioná-la, Rafael empenhou-se em projetar uma imagem de prosperidade. Alugou um apartamento luxuoso no centro da cidade e comprou um carro. Com Kimberly como piloto, ele gostava de se exibir e fazer com que os outros soubessem sobre sua carreira bem-sucedida. No entanto, seu lado menos amável também apareceu em seu desejo controlador. Ele proibiu que Kimberly conversasse ou trocasse mensagens com outros homens, mesmo que só fossem seguidores de suas redes sociais. Isso tornou o relacionamento abusivo e tóxico, levando a desentendimentos frequentes e separações constantes por parte dela. Cada desencontro era seguido de tentativas de reconciliação por parte dele, quase sempre enviando flores como sinal de arrependimento. Além disso, ele também ligava a altas horas da madrugada para se desculpar. Esse ciclo vicioso de desentendimento e apertos não passou despercebido para uma das melhores amigas de Kimberly, que percebia o perigoso comportamento de Rafael. Inclusive, a jovem expressou sua preocupação de que ele pudesse lhe causar um dano maior no futuro. No entanto, Kimberly ainda estava muito apaixonada para ouvir a advertência. Nesse ponto, ela começou a passar mais horas com ele. No entanto, Kimberly estava muito apaixonada para ouvir advertências. Nesse ponto, ela começou a passar mais horas na casa dele do que no apartamento do seu tio, onde morava, embora nunca dormisse no apartamento de Rafael. Essa convivência levou à proposta de se casarem e viverem juntos, planejando também formar uma família. No entanto, nada disso estava nos planos a curto ou médio prazo de Kimberly, e ela fez saber com total franqueza. Mais tarde, a jovem compartilhou com sua mãe o quão infeliz se sentia com esse relacionamento. Então, ele repetiu a fórmula de enviar flores para se desculpar. Tudo indica que, a partir desse momento de ruptura, a situação entre ambos era ambígua.
Chegou o fatídico dia em que Rafael foi atrás de Kimberly na caminhada no parque, lindo na manhã do dia seguinte. Harry percebeu a ausência de sua sobrinha e suspeitou que algo havia acontecido. Quase imediatamente, recebeu uma mensagem de uma amiga da jovem informando que não tinham notícias dela. Assim, sua preocupação aumentou. Ele foi até o condomínio onde Rafael morava para verificar se sua sobrinha estava lá, mas não obteve resposta. Ninguém atendeu ao seu chamado na porta. Ele então se dedicou a perguntar entre os vizinhos ou quem passasse pela portaria, mas, mais uma vez, sem sucesso, pois ninguém havia visto Kimberly ou o carro de Rafael. Após a busca infrutífera, Harry entrou em contato com a polícia e informou sobre o desaparecimento. Inicialmente, temia-se que Kimberly e Rafael tivessem sofrido um acidente de carro ou algo semelhante. Os agentes pediram paciência, considerando a possibilidade de ela retornar a qualquer momento, visto que se tratava de dois adultos que poderiam ter resolvido uma viagem inesperada. Em mensagens enviadas por Leila, a mãe de Kimberly, a uma amiga, nota-se o desespero por não poder se comunicar com ela ou com Rafael, já que eles não estão no apartamento e o carro dele não está. Ela diz estar com medo e, conforme passam as horas e a falta de notícias do casal, as suspeitas de que algo grave havia acontecido aumentaram. As autoridades assumiram o caso com uma abordagem diferente e entraram em contato com Newton, o pai de Rafael, que deu seu consentimento para que os agentes revisassem sua propriedade. O cooperativo foi realizado durante a madrugada de terça-feira, 12 de maio de 2020, com o apoio da Polícia Militar de Manaus. No interior da residência, as autoridades descobriram o corpo de Kimberly na varanda. Também encontraram o que parecia ser a arma branca usada para tirar sua vida. Imediatamente aprenderam a arma para submetê-la a análises correspondentes. A notícia abalou a cidade e se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação. Enquanto isso, a polícia comunicou a Neila, a mãe de Kimberly, sobre o devastador acontecimento. A partir desse momento, a investigação concentrou-se em encontrar o paradeiro de Rafael, de quem aparentemente ninguém suspeitava até então. Sua mãe sugeriu aos agentes que talvez ele tivesse sido sequestrado. Em todo caso, ela achava possível que se tratasse de um roubo do qual Kimberly fora vítima involuntária. A mulher que descrevia seu filho como um jovem estudioso, com recursos financeiros, insistia que dentro de tudo, um roubo com violência era lógico em uma região empobrecida como Manaus. No entanto, para a polícia, essa versão era insuficiente. Assim, ocuparam-se de revisar as gravações das câmeras de segurança do edifício, o que lhes permitiu ter uma ideia da cronologia do casal naquela noite. Ao mesmo tempo, receberam os resultados da análise da arma, na qual encontraram impressões digitais que, após serem confrontadas no sistema, coincidiam com as de Rafael, apontado como principal suspeito. O Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu uma ordem de detenção temporária contra ele. A imagem de Rafael foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação, e foi estabelecida uma linha direta com o Serviço de Segurança para que os cidadãos pudessem colaborar com as autoridades. Quando Kimberly saiu do banheiro, sem saber que ele havia checado o seu telefone, estava furioso. Tentou se aproximar dela e, então, a atacou sem dizer uma palavra, tirando-lhe a vida. Em seguida, tentou limpar o sangue na cama e no chão, além de tentar lavar o corpo no chuveiro. No entanto, logo percebeu que era impossível esconder o que tinha feito. Trocou de roupa, ligou o ar-condicionado para dissipar qualquer possível odor e deixou o apartamento. Enquanto estava no elevador, foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. Ao assumir o volante de seu veículo, o relógio marcava 1h30 da madrugada. O rumo que Rafael tomou foi em direção ao estado de Roraima, exatamente na fronteira sudeste entre Brasil e Venezuela. Enquanto os conhecidos de Kimberly estavam preocupados em saber seu paradeiro, Rafael cruzou a divisa para Roraima. Sua entrada foi registrada ao preencher o formulário epidemiológico relacionado ao coronavírus, indicando que seu destino era Boa Vista e que planejava retornar a Manaus em 26 de maio.
No formulário, descreveu a viagem como turismo. Por volta do meio-dia, enquanto se dirigia a Boa Vista, Rafael sofreu um acidente na curva do Parque Nacional, cerca de 30 quilômetros do município de Caracaraí. O carro capotou e ficou completamente destruído. No acidente, ele perdeu seus documentos e seu celular, ficando apenas com seus cartões. Sua situação era complicada, mas conseguiu chegar a um vilarejo próximo e procurou ajuda. Subiu em um caminhão, cujo motorista concordou em levá-lo até Caracaraí, onde conseguiu fazer um saque de dinheiro. Em seguida, pegou um táxi que o levou até Boa Vista. Do local, procedeu da mesma maneira, retirando o dinheiro e embarcando em outro táxi, desta vez com destino a Pacaraima, uma localidade situada a 200 metros da fronteira com a Venezuela. Seu objetivo era chegar a esse país e posteriormente seguir em direção à Espanha, onde tinha familiares. Em 13 de maio, finalmente os esforços da polícia para capturá-lo começaram a dar resultados, quando descobriram que ele havia passado pela barreira sanitária na divisa entre Amazonas e Roraima. Durante a busca naquela área, encontraram um carro capotado na estrada ao sul de Caracaraí. A partir desse ponto, as autoridades solicitaram a colaboração da população de Roraima para divulgar a imagem do suspeito. No dia seguinte, devastado pela notícia do envolvimento de seu filho no trágico incidente, Milton, o pai de Rafael, poucas horas depois, tirou a própria vida, sendo encontrado morto nas vias do metrô de Barra Funda, em São Paulo. Enquanto isso, nas fronteiras do Brasil com a Guiana e a Venezuela, a tentativa de fuga de Rafael envolveu as três nações. Uma ação conjunta entre as forças de segurança dos três estados foi coordenada para evitar que ele entrasse no território vizinho e escapasse da justiça. Descartando a possibilidade de que ele tivesse fugido através do município de Bonfim, limítrofe com a Guiana, as autoridades concentraram seus esforços em Pacaraima, em conjunto com as forças militares venezuelanas do outro lado da fronteira. No momento em que Rafael tentou cruzar para aquele país, as forças nacionais negaram sua entrada, cientes de que ele estava sendo procurado. Rafael então pediu refúgio a 6 venezuelanos residentes na área, oferecendo-lhes dinheiro em troca. Eles o esconderam em um casebre improvisado na floresta, na região de Morro do Quiabo. Um informante anônimo forneceu informações especiais à polícia militar da fronteira, indicando onde e com quem ele estava. No entanto, a captura não foi fácil. Ao chegar ao local indicado, a polícia militar deparou-se com um grupo de homens que estavam protegendo o perpetrador, armados com facões. Os homens atacaram as forças da ordem, desencadeando um perigoso confronto. No entanto, foram reduzidos e, finalmente, na tarde de 15 de maio de 2020, Rafael foi detido dentro do casebre onde se escondia. Além disso, 2 dos homens que o protegiam, de 24 e 17 anos respectivamente, foram presos, acusados de ajudá-lo em sua tentativa de fuga. Ele foi transferido para a delegacia especializada em homicídios e sequestros de Manaus. Não muito depois, quando as autoridades o confrontaram sobre toda a evidência que tinham contra ele, ele confessou. Em seguida, foi enviado para um centro de detenção provisória local, e o Ministério Público do Estado o denunciou pelo crime de homicídio qualificado. Após a dor e a incerteza para Neila, a mãe de Kimberly, Karen, foi um alívio saber que a justiça estava próxima. A defesa de Rafael argumentou que os fatos ocorreram devido a uma doença mental não diagnosticada. O juiz ordenou que ele se submetesse a exame psiquiátrico. No entanto, alguns meses depois, essa linha de defesa caiu por seu próprio peso e o relatório pericial indicou que Rafael estava mentalmente são e, portanto, em condições de ser julgado. A primeira audiência do caso ocorreu em 9 de dezembro de 2020, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ao longo desse dia, foram ouvidos os depoimentos de 8 testemunhas, tanto para a defesa quanto para a acusação. Quanto a Rafael, ele optou por exercer seu direito ao silêncio e não respondeu às perguntas formuladas pela promotora Clarissa e pelo juiz Anésio. Em 12 de abril de 2021, após analisar o processo, o juiz Anésio determinou que Rafael deveria ser julgado por um júri popular.
Nesse meio tempo, Neila, a mãe de Kimberly, estava travando duas batalhas, uma para que sua filha recebesse justiça e outra por sua vida, já que enfrentava um delicado estado de saúde devido a uma leucemia. Ela tratava de ser forte e viver até a justiça ser feita. Em 27 de outubro de 2021, iniciou-se o julgamento, com o júri composto por 4 homens e 3 mulheres. O primeiro testemunho de acusação a ser ouvido foi o da mãe de Kimberly, Karen, que participou por videoconferência de uma unidade de saúde do Hospital Getúlio Vargas. Ela fez questão de seguir todo o julgamento por câmera, desde sua cama no hospital. A sessão continuou e, um a um, os testemunhos apresentados pela acusação e pela defesa foram ouvidos, assim como os relatórios periciais correspondentes. Em seguida, foi a vez de interrogar o acusado, que se recusou a responder às perguntas do Ministério Público e só respondeu ao interrogatório de seu advogado defensor. Quando questionado se a causa da morte de Kimberly foi devida a ciúmes, o homem respondeu que não e que o motivo de suas ações foram as mentiras da vítima. Ele afirmou que ela mentiu olhando nos olhos sobre algo que ele já sabia, porque tinha visto notificações de mensagens em seu celular. Finalmente, em 28 de outubro de 2021, o Tribunal de Manaus considerou Rafael culpado pelo crime de homicídio qualificado e, consequentemente, o juiz Anésio sentenciou a 14 anos de prisão. Algumas horas mais tarde, a mãe de Kimberly, Neila, finalmente descansou. Ela faleceu sabendo que sua filha tinha sido justificada. No município de Manicoré, ainda prevalece a lembrança de Kimberly, que sempre será considerada sua rainha. Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a todos, a cada um de vocês que tiraram um tempinho para curtir minhas fotos, que me ajudaram, motivando, me dando força todos os dias. Obrigada pelos patrocínios, por tudo, gente. Eu sou eternamente grata por vocês estarem contribuindo com o meu sonho. E hoje é o grande dia, o dia tão esperado. Eu me preparei bastante, se Deus quiser, tudo vai dar certo, porque Deus sabe de tudo. E além de mim, a minha cidade merece também. Muito obrigada. Que a vigilância da empatia e da busca por justiça para aqueles cujas vidas foram roubadas. O que você acha desse caso? O motivo de Rafael seria porque Kimberly mentiu para ele ou apenas foi justiça? Adoraríamos ouvir de você sua opinião e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais cativantes histórias de crimes reais.